Tenhamos compaixão das pobres almas do purgatório. As aparições de almas do purgatório. O que são as aparições? Meditação para o dia 27 de novembro. Contam-se fatos prodigiosos e muitas aparições de almas do purgatório. Isso poderia talvez impressionar a alguns e julgarem que podemos desejar ou procurar com certa curiosidade indagar a sorte dos mortos ou facilmente ter comunicação com as almas do purgatório. Quanta ilusão perigosa e quanta superstição e crendice em torno disso. É necessário discernirmos bem as verdadeiras das falsas aparições e mostrarmos o pensamento da Igreja e dos santos doutores para que se evitem confusões e ilusões numa matéria tão grave e delicada, porque tão sujeita a enganos e erros. Que é uma aparição? É uma manifestação do outro mundo, de alguém que nos vem dizer o que lá se passa. Podemos acreditar nas aparições? Há dois extremos igualmente prejudiciais. Um dos que facilmente aceitam toda sorte de aparições sem exame e não tem a prudência de estudar e esperar a opinião de pessoas criteriosas, teólogos ou autoridades eclesiásticas e superiores, que possam discernir com segurança a verdade de tais aparições. É uma leviandade. Assim o diz a Escritura. Quicito credite levis et scordem. Quem facilmente em tudo crê é leviano de coração, é um espírito leviano. Todavia, rejeitar sistematicamente e obstinadamente toda aparição, todos os fatos sobrenaturais, mesmo que tenham os sinais de verdadeiro, é prova de muito ceticismo, de orgulho e pode levar à infidelidade à graça, como insinua a Escritura. Qui incredulus est infidiliter agit. Quem é duro em acreditar procede contra a piedade. É necessário um equilíbrio neste caso entre os dois extremos. Uma alma verdadeiramente humilde e obediente nunca poderá se enganar. Outra questão é se as almas do outro mundo podem se comunicar com os vivos. Podem voltar à Terra quando queiram ou quando desejem os vivos? Respondemos sem hesitar com a boa doutrina da Igreja e dos teólogos. Não e não. Isso só se dá por uma especialíssima permissão de Deus, raras vezes e por milagre, para ensinamento e confirmação da imortalidade da alma, para a lição dos vivos ou para pedir socorro e sufrágios. Desde que nossa alma se separou do corpo pela morte, não tem mais órgãos para se comunicar com os homens, é puro espírito, e só por milagre se pode tornar sensível. Ademais, quando a alma deixou o corpo, já foi entregue à divina justiça e está no lugar que mereceu, o céu, o inferno ou o purgatório. Não pode, sem milagre, entrar em contato com os homens. Esse milagre das aparições, nós o encontramos na Sagrada Escritura. Samuel apareceu a pitonisa de Endor e repreendeu a Saul porque havia perturbado o repouso dos mortos. Mostrou o castigo que lhe estava reservado por essa curiosidade vã. Na morte de Nosso Senhor, conta São Mateus, que os túmulos se abriram e muitos mortos apareceram e foram vistos em Jerusalém. Nas vidas dos santos encontramos inúmeras aparições, e a Santa Igreja, ao elevar a honra dos altares os servos de Deus, submete a um rigoroso processo todos os fatos e prodígios que deles narraram, embora não se pronuncie sobre eles. Portanto, há verdadeiras aparições. Verdadeiras e falsas aparições. Há verdadeiras e falsas aparições. Essas muito mais frequentes do que aquelas. Como distingui-las? Há sinais pelos quais facilmente podemos nos livrar de enganos e afastarmos o perigo da ilusão diabólica. Devemos imitar sempre a reserva prudente da Santa Igreja nessa matéria. A Igreja não admite revelação alguma se não for devidamente comprovada, e ainda assim não obriga os fiéis a nela acreditar.
Ninguém é obrigado a acreditar numa revelação particular, por mais provada que tenha sido. Não obstante, depois de bem provadas, seria temerário abusar com uma sistemática atitude de ceticismo, diante do que santos e homens doutos e equilibrados aceitaram e provaram não haver ilusões. Diz Bento XIV que podem os fiéis acreditar e podem ser publicadas as revelações particulares para edificação dos fiéis, contanto que sejam aprovadas pela autoridade eclesiástica. O Papa Urbano VIII manda que, ao serem publicadas, declare o autor em nada querer se adiantar aos juízos da Igreja e que tais fatos merecem apenas uma fé humana e não importam em definição da Santa Madre Igreja. Eis as cautelas com que a Igreja cerca as aparições. Há também regras seguras para discernimento das revelações, segundo os bons autores de espiritualidade e os melhores teólogos. Umas se referem às pessoas que recebem as revelações e outras à matéria das revelações e aos efeitos delas. Quanto às pessoas, é necessário indagar dos dotes naturais. É um temperamento equilibrado? Não se trata de uma psiconeurose ou de histerismo? Nesses casos, quantas alucinações perigosas e difíceis de serem discernidas logo de começo. Quanto ao estado mental, é pessoa discreta, de juízo reto ou de imaginação exaltada e de sensibilidade excessiva? É instruída ou ignorante? Onde aprendeu o que sabe? Não estaria com o espírito debilitado por jejuns ou por alguma enfermidade? Quanto à moral, é preciso saber se se trata de pessoa sincera ou acostumada a exagerar e a mentir. É um temperamento calmo ou apaixonado e sem equilíbrio? A resposta a essas perguntas não dará certamente uma solução para a prova da existência ou não de uma revelação verdadeira, mas ajudará muito a julgar do valor do testemunho dos videntes. Quanto à matéria das aparições, é preciso muita atenção para julgá-las. Segundo a doutrina unânime dos doutores, nenhuma revelação pode contradizer o dogma e o que foi ensinado pelo Evangelho. Diz São Paulo: ainda que um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que anunciamos, seja anátema. Deus não se contradiz. Nas falsas aparições há mentiras, erros teológicos graves, contradições e muitas vezes coisas contrárias a leis da moral e da decência. Muitas pessoas de imaginação muito viva tomam seus próprios pensamentos por visões e locuções interiores. Dizia Santa Teresa: acontece com certas pessoas de mente fraca que se embebem de tal maneira na imaginação que tudo o que pensam claramente lhes parece que estão vendo. Aparições das almas do purgatório. Depois de termos mostrado a verdadeira doutrina da Igreja sobre as revelações ou aparições, tratemos das aparições das santas almas. Podem elas aparecer aos homens? Sim, raramente e por permissão de Deus. É uma graça para quem recebeu a aparição e uma graça para a pobre alma, sobretudo quando Deus permite que ela obtenha socorros para se livrar das chamas expiadoras. Deus o permite para excitar a nossa fé na imortalidade da alma e para que compreendamos melhor a sorte das pobres almas e procuremos sufragá-las com mais zelo e caridade. Como distinguir as verdadeiras das falsas aparições de almas do purgatório? Já demos as principais regras deste discernimento segundo a doutrina da Igreja e a teologia. Acrescentemos mais algumas. No século XVII, o sábio cardeal Bona criticou severamente a facilidade e leviandade com que acreditavam muito em aparições sobrenaturais e deu algumas regras que podem nos esclarecer muito na matéria. Vamos comentá-las. Primeiro, toda aparição desejada ou provocada é suspeita. Ninguém deve desejar ver nem conversar com os mortos, indagar a sorte dos defuntos, mesmo que o faça por motivo de caridade e para rezar por eles.
Não se deve desejar aparição alguma de alma do purgatório. Seria temeridade e presunção. Segundo, se a alma revela coisas ocultas, que seria melhor silenciar sobre elas, faltas alheias, ensina coisas contrárias ao dogma e ao evangelho, tem horror à água benta, ao crucifixo, etc., está provado que se trata do demônio. Terceiro, as almas do purgatório aparecem geralmente para solicitar orações, recomendar restituições, etc. E feito isso, não voltam mais, a não ser para agradecerem. Se uma aparição se torna importuna dia e noite, ameaça, perturba a paz de um homem ou de uma família ou comunidade, é sinal certo do demônio. Quarto, ninguém deve aceitar serviços prestados pelas almas do purgatório que se vêm colocar à nossa disposição, morar conosco, etc. É pura ilusão isto ou coisa diabólica. Quinto, todos os bons teólogos místicos ensinam que as aparições verdadeiras logo de princípio perturbam e assustam, mas depois lançam a alma numa doce paz, aumenta a humildade, excita o amor de Deus e do próximo, e produzem um grande desejo de perfeição. Quando alguém começa a se gabar das aparições, mostrar-se digno delas, perturbar-se em vão e encher-se de presunção, irritar quando os superiores não fazem caso das suas visões e desobedecerem, eis um sinal bem certo de engano. Sexto, é necessário que as aparições sejam expostas singelamente a um bom diretor, sem exageros nem reticências, nem diminuição da verdade, e depois ficar pelo que ele decidir e obedecê-lo cegamente. Com essas regras seguras dos bons teólogos e autores místicos, não haverá perigo de ilusão. Deus, nosso Senhor, na sua misericórdia, tem permitido muitas revelações das almas do purgatório. Parece mesmo que são mais numerosas do que qualquer outras. Quanta luz sobre o purgatório não nos deram, por exemplo, as revelações de uma Santa Catarina de Gênova. Nesta matéria, sejamos muito prudentes e criteriosos e não nos afastemos do pensamento da Santa Igreja e das normas que acima vão expostas. Exemplo, o purgatório nas visões de uma mística canadense. Em 14 de março de 1910, faleceu na cidade de Pointe-Claire, no Canadá, uma mulher extraordinária, santa mãe de família, um modelo de esposa e cristã verdadeira, Madame Braut, Maria Luísa Richard. A publicação da vida extraordinária e maravilhosa dessa grande mística, há bem pouco, causou sensação em todo o mundo. Tais os prodígios contados e provados dessa mulher, que se pode enfileirar ao lado de Ana Taige e das grandes místicas da Igreja. Dotada de uma grande simplicidade, espírito bem equilibrado e sensato, de uma piedade muito provada e sincera, hoje está perfeitamente averiguado que não se tratava de nenhum espírito mistificador nem de alguma falsa visionária. Teólogos e prelados ilustres examinaram fatos, confessores doutos e esclarecidos depuseram como testemunhas fidedignas no exame dos fatos impressionantes da vida maravilhosa dessa grande mística de nosso século. Madame Braut tinha contato com as almas do purgatório e, como o santo cura d'Ars, podia dar testemunho da sorte das pobres almas. Dizia ela chorando num dia de finados: os egoístas da terra se esquecem dos mortos. Como deve ser cruel para as pobres almas do purgatório o abandono dos homens. Dizem que amam os pais e parentes defuntos. Que mentira! Nós que amamos a Deus devemos amar nossos amigos do purgatório todos os dias de nossa vida. Eu quisera ser capaz de sofrer sozinha tudo o que padecem as almas do purgatório para poder libertá-las. Madame Braut teve muitas visões das almas do purgatório. Elas lhe pediam orações, missas e sacrifícios. As pessoas que ela via eram desconhecidas às vezes e fizeram inquéritos rigorosos de datas, lugares e circunstâncias, chegando-se à conclusão da impossibilidade de qualquer mistificação. Eram impressionantes as revelações desta mística.
Em 1905, uma religiosa, acompanhada de outra, foi visitar Madame Braut. Não quero visitar essa louca, disse a mestra de noviças. Oh, minha irmã, não diga assim. Madame é tão equilibrada e santa, tão discreta e humilde. Afinal, tiveram uma entrevista com ela. Foi uma palestra amável e singela. Depois de alguns instantes, Madame Braut chamou a irmã e lhe disse: Minha irmã, a senhora não reza mais por seus parentes falecidos? Meus parentes morreram há muito tempo e eram muito bons, devem estar no céu. Sim, vosso pai e vossa mãe estão no céu. Um irmão, porém, morreu repentinamente em tal lugar e em tal data, e um sobrinho. E a senhora nunca mais rezou por eles. É preciso dizer ao sobrinho que vai se ordenar que diga logo algumas missas por seu tio. A religiosa pasmou diante do que ouvira. Era impossível que Madame tivesse informações tão fiéis de seus parentes. Outra irmã perdera o pai em 31 de julho de 1903. Madame Braut lhe disse: Tenha confiança, irmã, seu pai está no céu. Tinha ele uma grande devoção à Santíssima Virgem, gostava de rezar o rosário e morreu num sábado. Naquele sábado mesmo, Nossa Senhora o fez entrar no céu. Ela nunca ouvira falar deste homem e lhe era impossível conhecer tal pessoa. Sejamos libertadores das almas do purgatório, repetia ela depois dos êxtases. Nosso Senhor nos deu as chaves da prisão do purgatório, a oração, o sofrimento, o sacrifício. No dia 21 de dezembro de 1907, na relação que foi obrigada a fazer por escrito ao seu diretor espiritual, viu ela um padre no purgatório. Estava revestido de ornamentos sacerdotais e com um cálice todo em fogo. As mãos pareciam roídas e apareciam até os ossos, úlceras por todo o corpo e torturas horríveis. À vista desse tormento, Madame Braut gemeu. Ó, meu bem-amado, meu Jesus, quero sofrer por esta alma. Por que não me dais a graça de sofrer mais para aliviá-la? Depois vi Jesus se aproximar do padre e derramar sobre aquelas chagas seu precioso sangue. As chagas se cicatrizaram e as cadeias do padre sacerdote caíram. Depois meu Jesus me disse que libertaria aquela alma pelas minhas orações. A face do padre ficou limpa das úlceras. Uma bela estola roxa lhe adornava o pescoço, e os paramentos me pareceram mais brilhantes e belos. Jesus me disse que libertaria a alma do sacerdote. No dia de finados de 1908, foi ao cemitério rezar pelos mortos e viu Madame Braut muitos mortos que lhe apareciam saindo das sepulturas, em queixas doloridas de cortar o coração. Estamos esquecidos de nossos parentes, não rezam por nós. Nossos amigos nos esqueceram, nos abandonaram. Fez ela uma via sacra pelos defuntos e se retirou muito amargurada pelo esquecimento dos pobres mortos. Compreendo, dizia ela ao confessor, o martírio das pobres almas nas chamas do purgatório. Viu um padre conhecido no purgatório que lhe disse: Eu sofro muito por ter rezado tantas vezes meu breviário quase sem pensar que falava com Deus e por rotina, e também pela minha pouca preparação e ação de graças muito rápida depois da Santa Missa. Enfim, seria longo narrar as impressionantes visões do purgatório de Madame Braut, a grande mística de nossos dias. A biografia dessa mulher extraordinária foi publicada pelo padre Louis Bourrier em seu antigo pároco da Vidente. É a obra em francês Une mystique canadienne, Vie extraordinaire de Madame Braut.